Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Caine, do 4º ano, e hoje a gente vai ver a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Nós encerramos sobre o gênero Histórias em Quadrinhos. Por que nós encerramos esse gênero? Porque nós já conhecemos esse gênero História em Quadrinhos. A gente só estudou ele para a gente ver alguns elementos que são essenciais para que a gente faça leitura e compreensão do gênero História de Quadrinhos. Hoje a gente vai começar com outro gênero. Hoje a gente vai estudar poema. Vocês já leram um poema? Quem gosta de poema? O que você sente ao ler um poema? Então, hoje eu trouxe um poema. A tia vai fazer a leitura desse poema para vocês. Depois eu vou ver se eu consigo colocar ele aqui do lado. Tá vendo ele aqui? E eu vou disponibilizar também uma imagem desse poema depois do vídeo para que você esteja fazendo a leitura dele em casa. Tá ok? O que a gente vai analisar no poema? O poema, ele é escrito de uma maneira diferente de alguns outros gêneros textuais. Ele tem umas características próprias, né? Tanto que, às vezes, quando a gente visualiza um poema, você já reconhece esse gênero textual. Você já olha e fala, é um poema. Por quê? Uma das principais características do poema é a sua estrutura. O poema, ele tem título, como a maioria dos gêneros textuais, né? Ele tem o título, só que a estrutura dele é diferente. Ele é escrito em versos e em estrofes. E o que são os versos de um poema? Os versos de um poema são cada linha de um poema. Cada linha escrita de um poema é um verso. E o que é a estrofe? A estrofe é cada pedaço do poema. O poema ele é separado as estrofes. Ele pode ter 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes, quantos o autor quiser, dependendo do tamanho do poema. E ele é dividido assim, em versos e estrofes. Os versos também podem variar. Pode ter poemas com 4 linhas, né, com 4 versos. Pode ter poemas, por exemplo, com 5, com 6. Eles vão variando. Hoje a tia trouxe um poema e o título dele é O Cavalo Alado. Eu vou ler e eu quero que vocês prestem atenção na leitura, na entonação da voz, nas pausas que a tia faz, né, para que vocês compreendam como é que se faz a leitura de um poema. Então, escutem com atenção. Quando a tia disponibilizar esse poema aqui, tentem fazer a leitura deles também em voz alta, para que você sinta essa entonação que um poema, né, precisa para ser recitado. Tá ok? O cavalo alado. O cavalo alado não come grama, não come milho, só come flor. Come flor, devagarinho, de mansinho, com carinho e com amor. No gesto de comer, a alegria o se vê e põe na vida toda emoção. Sabe ele que, no chão, mais que flor ou comida colorida, há a fonte da vida e do amor. E continua risonho, comendo a vida, comendo sonho, comendo flor. O autor desse poema também é Elias José. Lembra lá daquele pedacinho daquele poema que a tia leu lá em História também, que era de Elias José? Então ele deve ser um autor famoso, né? Porque a gente sempre está lendo poemas dele. Então, esse poema ele fala de um cavalo alado. Vocês sabem o que é um cavalo alado? Um cavalo alado é um cavalo que possui asas, né? Será que esse cavalo alado existe? Um poema está aqui para isso, para a gente poder refletir sobre ele. Esse cavalo alado aqui, ele se alimenta de quê? Ele se alimenta de vida, ele se alimenta de sonhos, ele se alimenta de flor. Será que os cavalos, eles se alimentam disso que esse cavalo alado se alimenta? Os poemas, a gente tem que senti-los. A gente tem que ouvi-los e conseguir sentir o poema, sentir o perfume do poema, sentir a emoção do poema, do autor, ao recitar um poema, ao contar um poema, ao ler um poema, né? Imagina esse cavalo alado, né? Com esse cavalo lindo, com asas, né? Num lugar muito bonito, se alimentando disso que ele está falando aqui, né? De vida, de sonhos, de flor. Vamos tentar imaginar essa situação.
bem bonita, né? Os poemas, eles são assim, eles são mágicos para que a gente possa ser transportado, assim como toda história é, né? A tia vai disponibilizar esse poema, eu quero que vocês leiam ele com carinho, tentem ler ele com entonação, tá? Tentem sentir ele, ver as palavrinhas que estão compostas nesse poema, veja também quantas linhas tem em cada estrofe desse poema, quantas estrofes que são os pedacinhos tem nesse poema. A atividade que vocês vão fazer é bem simples, é desenhar um lindo cavalo alado, né? Vamos caprichar no desenho, tá bom? Fazer uma coisa bem bonita, se possível colorir, tá bom? Mas eu não quero que essa atividade se resuma só ao desenho, eu quero que essa atividade também seja de leitura. Então a tia vai disponibilizar o texto, vou falar novamente para que vocês não esqueçam, vai disponibilizar o texto e eu quero que vocês tentem fazer a leitura desse poema bem bonito aí na casa de vocês, tá bom? Um beijo da tia e tchau, tchau!